e nesse primeiro instante, fazendo conexão ao nosso mentor, esse companheiro de todas as horas, agradecendo a esse amigo pela paciência, pelos bons conselhos, pedindo a ele que nos auxilie e nos comprometendo a estarmos conectados com os seus bons conselhos. Vamos nos ligando aos mentores de todos os irmãos aqui presentes, formando assim um elo de paz, de harmonia para a sustentação dos trabalhos dessa noite. Vamos cumprimentando as equipes que fizeram a higienização espiritual dessa casa, permitindo que pudéssemos encontrar um ambiente de paz, de harmonia, e pedindo a eles que percorram todos os ambientes, tirando de nós todo o resquício de sentimentos negativos, deixando aqui apenas energias positivas, renovadoras, regenerativas. Vamos cumprimentando aos irmãos que fazem a proteção espiritual de nossa casa, pedindo que se coloquem nas portas e janelas e que permitam a entrada apenas do que foi programado para a noite de hoje. Vamos cumprimentando e saudando todos os irmãos do plano espiritual que conosco aqui estão, agradecendo a todos pela presença, dizendo a todos que assim como nós estamos numa caminhada de aprendizado e são todos bem-vindos para auxiliar, para aprender, para ensinar. Vamos cumprimentando as fraternidades do espaço, pedindo a eles que durante o momento em que estivermos aqui, possamos receber as suas boas energias, os seus passes de amor, de paz, e que possamos sair dessa casa com as nossas energias reequilibradas, melhores do que quando entramos. Vamos cumprimentando o nosso querido amigo Anjo Ismael, responsável pela evangelização do nosso país, agradecendo a ele pela oportunidade e nos comprometendo de coração com essa tarefa. Vamos cumprimentando nossa mãe, Maria de Nazaré, mentora desta casa, agradecendo a ela pelo seu amor, pela sustentação que nos dá nos nossos momentos de fraqueza, de indecisão, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, de paz e nos ensine a cada dia a sermos cada vez mais amorosos. Vamos cumprimentando o nosso Mestre, Jesus, agradecendo a Ele pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho de amor, de paz, pedindo que nos auxilie e que nos coloque sempre em posição de cumprirmos com os seus ensinamentos. E na companhia de nossa Mãe, de nosso Mestre, vamos pensando em Deus, nos conectando a Ele, agradecendo ao nosso Pai Criador pelo dia de hoje, por essa oportunidade de encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a Ele que proteja a nossa casa, proteja essa nossa reunião, que derrame sobre nós o seu amor, a sua paz, e que receba do nosso coração como agradecimento pelo seu amor, pela sua justiça, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim pedimos permissão para darmos por iniciado o estudo do Evangelho dessa noite, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Na questão número 5 de O Livro dos Espíritos, a gente aprende que desde que nós fomos, do momento em que fomos criados, nós carregamos dentro de nós uma sensação inata
de que além da matéria existe Deus, existe o espiritual, existe algo superior a nós. E desde então, a nossa trajetória da caminhada espiritual tem sido no intuito de alcançarmos essa espiritualização, diminuindo o ser material que nos acompanha e aumentando o ser espiritual, que é a nossa essência. Muitos, porém, acreditaram e acreditam que o material nos atrapalha para que nós pudéssemos chegar, nos aproximar de Deus. É o que muitas doutrinas religiosas vulgarmente chamam de coisas do mundo, como se o mundo fosse criado, tivesse sido criado e existisse justamente para servir de obstáculo para que a gente se aproximasse de Deus. Mas o Espiritismo nos revela que, na verdade, o material e o espiritual fazem parte do princípio de todas as coisas e que, acima desses dois elementos, Deus forma a Trindade universal, que constitui tudo o que existe, esse equilíbrio do universo, em que o material tem a sua importância para que o espiritual possa trabalhar, possa se desenvolver. Isso está na questão 27 do Livro dos Espíritos. Tendo feito essa pequena introdução, o texto que hoje eu escolhi para que a gente pudesse analisar, ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Sede Perfeitos, no item 10. E o título desse texto é O Homem no Mundo, e foi escrito por um espírito que assinou Espírito Protetor. É certo que nós devemos sim buscar uma maior espiritualização, um maior contato com a espiritualidade, viver as experiências da espiritualidade a todo momento, e não simplesmente naquelas horas e naqueles lugares específicos que se designou ali ser o local de se viver uma experiência espiritual. Eu sempre repito nas palestras que eu faço, porque foi um texto que tem feito bastante diferença para mim, que Hermínio de Miranda escreveu que do momento em que ele transformou a experiência espiritual dele, não só naquelas horas específicas de um domingo ou de um dia da semana, mas para todos os instantes da vida dele, ele teve uma modificação muito grande na forma como ele via o mundo. Então a ideia é bem essa, que a gente esteja em constante contato com aquilo que é espiritual, com aquilo que está ao nosso alcance da evolução espiritual. E esse texto, logo no primeiro parágrafo, ele vem justamente dizer isso. E ele fala assim, com relação a essa ideia da espiritualidade que nos exorta, que nos induz a buscarmos a espiritualidade. Ele diz assim: Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. Então, orar, estar em contato com a divindade, estar em contato com a espiritualidade é nossa obrigação, faz parte desse nosso caminho de evolução. Não significa, porém, que somos orientados a deixar de lado, para viver uma vida exclusivamente espiritual, tudo aquilo de material que nos rodeia, tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer como experiências, como vivências, como relações interpessoais e que nos darão a oportunidade de desenvolver essas potências que o nosso espírito vem de séculos em séculos agregando dentro dele. A lei da sociedade, que também nós podemos aprender no Livro dos Espíritos, ela nos leva a entender a necessidade que nós temos de nos agregar, de estarmos em comunhão com outras pessoas, de não nos isolarmos na busca de evitar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de desconforto, de desequilíbrio, porque é essa relação interpessoal, é essa mútua ajuda
e colaboração que vai nos dar elementos para evoluir. E o texto, novamente, a gente se recorre a ele, e ele vai dizer a respeito disso, sobre deixar o mundo, deixar o material e se dedicar exclusivamente à vida espiritual. Ele diz assim, o nosso amigo espírito protetor: não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que os possa santificar. Ou seja, o texto nos ensina que devemos sim valorizar a experiência que o mundo nos oferece, mas que nós temos que ter a sabedoria de vivenciar essas experiências com um olhar espiritualizado. Como Paulo nos diz em algum texto do Evangelho, que a gente possa aplicar o filtro da caridade em todas as nossas ações. Se aquilo que nós vamos fazer, se aquilo que nós vamos falar, se vamos agir, passaria pelo filtro da caridade de Jesus, ou então os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, de fazermos tudo no mundo visando o amor ao próximo, ou com aquela máxima do fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Isso é viver o mundo, viver as experiências do mundo, de maneira que os seus atos sejam santificados. Você não renega o mundo, você vive as experiências, você convive com as pessoas, mas faz por onde que cada ato, que cada gesto tenha o toque da espiritualidade para te auxiliar. Porque a Terra, como a nossa escola, ela oferece os meios necessários para que a gente possa agregar na nossa vida novas experiências e provar que tudo aquilo que nós já viemos trazendo de bagagens, de vivências anteriores, já estão sedimentadas dentro de nós. É isso que é a ideia, quando nós falamos mundo de provas e expiações, o pedacinho da prova é essa. Não é a ideia do receber de volta aquilo de mal que foi feito. Na verdade, a parte que diz prova é você realmente provar que tudo aquilo que você vivenciou já foi aprendido pelo seu espírito e que você agora está praticando. E as expiações nada mais são do que o mundo oferecendo a oportunidade de você colocar no seu devido lugar tudo aquilo que o desequilíbrio dos seus atos impensados, egoístas, vaidosos, bagunçou em situações anteriores. E a doutrina espírita nos faz entender, então, que não basta nos afastarmos do mundo, que se nos isolarmos de tudo para que ninguém nos agrida, para que ninguém nos desequilibre. Ao contrário, a gente precisa do mundo, a gente precisa dessas vivências, dessas dificuldades, para que a gente possa cumprir o papel que Jesus espera de nós, de espíritos imortais, que vence a cada dia os obstáculos externos, mas principalmente os internos, que nos levam a uma melhor evolução. Esse texto que eu trouxe, ele tem um conselho muito interessante, que eu acredito que é mais um pedacinho do Evangelho que a gente tem que carregar para a vida. Quando ele fala a respeito de como, então, gerenciar as experiências do mundo, as experiências materiais, com a espiritualização. Ele diz assim, a respeito de se espiritualizar relegando o mundo. Então ele fala assim: não consiste a virtude, essa virtude, de se espiritualizar, em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então, viver essa experiência espiritual não significa você se fechar, você se trancar, afastando todos que estão ao seu redor, sob a justificativa de que não pertencem à mesma ideologia religiosa ou à mesma ideia de evolução que você. Então você se isola, você se fecha. Não é essa a ideia. Ele diz assim: basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, um fato, um evento, uma ação na sua vida,
Eleveis o pensamento a esse Criador, e lhe peçais, num arroubo d'alma, ou a sua proteção, para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então ele nos ensina que é possível viver as experiências do mundo com tudo aquilo que nos cerca, com todas as tentações que nos são colocadas nas experiências, mas sempre com o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo por tudo que nos acontece, pedindo a bênção para tudo que vamos iniciar, dando graças por tudo que de bom feito tenha sido o resultado das nossas ações. Então, a gente consegue congregar as duas coisas, a vivência espiritual com a necessidade do material em nosso dia a dia. Jesus nos ensina que a caridade, a prática da caridade, é a fonte mais primorosa de lições para o nosso espírito. E como que a gente vai agir na caridade se a gente se isola, se a gente se mantém recluso, se a gente evita situações, né? A gente evita o contato com algum amigo em dificuldade porque a gente não quer se desequilibrar pela energia dele. Então, como você vai praticar a caridade? Dando uma palavra, oferecendo algum recurso, algum auxílio que ele esteja precisando, né? Se a gente desvia da calçada quando a gente encontra um irmão nosso que ali reside, que faz daquele lugar o seu lar, como você vai ter a oportunidade de perguntar a ele sobre a sua história, como ele se chama, oferecer a ele aquilo que de material e de moral ele esteja precisando? Então, é a vivência da caridade, são as experiências do mundo que lhe dão a oportunidade de viver a caridade. E Cristo vai nos dar, e tem sido assim desde o início dos tempos, todas as possibilidades para que a gente eduque o nosso ser, para que a gente possa viver a nossa evolução da maneira mais proveitosa possível, vida após vida, existência após existência. No livro Fonte Viva, há um texto chamado Educa, de Emmanuel, em que ele nos fala que o gene da divindade está dentro de nós, mas que ele está ali entulhado, né, escondido por sobre tantos entulhos de séculos e mais séculos de mau uso das nossas liberdades. E tal como uma semente que precisa do solo adequado, do insumo correto para que ela possa germinar e dar origem a uma árvore frondosa, bela, que frutifique, também nós precisamos das experiências positivas e negativas para fazer esse gene da divindade se sobressair e vir à fonte, vir à superfície e espalhar a sua luz, o seu amor para com todos que estão ao nosso redor. E é um mundo com as pessoas, com as situações, que vai nos oferecer essas possibilidades, que vão transformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, através de um processo educativo. Essa é a ideia do texto Educa. E que à medida que se vivermos essas relações, vivermos essas experiências, que muitas vezes nos doem, que muitas vezes nos machucam, o físico, nós vamos educando o nosso ser. E, nas palavras de Emmanuel, nós vamos transformando a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade, numa ideia de que a moral começa a se desenvolver, e a humanidade em angelitude, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é nos aproximar o máximo que nos for possível da comunhão íntima com Deus, mas esse passo a passo é que precisa ser dado. E em muitos aspectos nós somos irracionais ainda, embora em alguns a inteligência esteja desenvolvida, em outros a moral um pouquinho mais, mas nós temos ainda irracionalidades dentro de nós, que são as experiências que vão educando, que vão permitindo essa educação. E aí, se a gente começa a viver o mundo com essa perspectiva de que para nós o objetivo é sermos hoje melhor do que fomos ontem,
nós passamos a olhar o nosso irmão como o próximo a quem Jesus pede para que a gente ame, para que a gente se relacione com mais ternura, com mais tolerância. A gente consegue entender que as situações que são colocadas em nossa vida, sejam questões físicas, financeiras, morais, nada mais são do que possibilidades de Deus para que a gente se transforme, para que a gente se eduque, para que a gente se melhore. E o mundo para nós, ele é como uma escola para uma criança. E são as lições que ele nos dá que representam Deus olhando para nós e nos dando a oportunidade de sermos melhores a cada dia. É o amor de Deus transbordando por sobre nós e nos dando essas oportunidades. E à medida que a gente avança, à medida que esse processo vai se aprimorando, a gente vai percebendo que o objetivo dessa nossa jornada, que começa lá de um espírito simples e ignorante e vai até essa comunhão próxima a Deus, não é egoisticamente se tornar melhor para si próprio. Não é esse o objetivo. À medida, no começo a gente pode até pensar que é, mas à medida que a nossa moral evolui, nós passamos a entender que a melhora não é só para nós, a melhora é para todos que estão ao nosso redor, porque a jornada que nós fazemos, ela não é individual. O esforço é individual, mas o resultado é coletivo. O resultado das melhoras, das educações que o nosso espírito recebe, ele é coletivo. Então, Jesus, ele nos pede a colaboração todos os dias, assim como nós nos voltamos para ele e pedimos também a colaboração, porque ele entende que a maneira mais adequada para que a gente evolua é o serviço no bem, é aproveitar as oportunidades que a matéria, que o mundo, que as relações nos oferecem e trabalharmos no bem. Mais uma vez, recorrendo a Emmanuel, ele diz que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Porque a humanidade não pode se iluminar sem o Cristo. Tirando o Cristo, a humanidade nunca vai se iluminar. Cristo, porém, trabalha sozinho no soerguimento da humanidade. Mas mesmo ele podendo trabalhar sozinho, mesmo assim, ele nos pede que estejamos junto dele. Ele nos dá a oportunidade de trabalharmos junto dele, porque nós precisamos do seu amor e dessa oferta de possibilidades para que a cada dia a gente melhore. Então, fazendo a mensagem que esse texto procura nos passar, é que a gente possa ver as relações e o mundo. E quando a gente fala matéria, né, a gente falou diversas vezes o termo matéria, sim, pode ser incluído também os bens materiais, tudo aquilo que a gente se vale no mundo para o nosso conforto, para as nossas utilidades, para as nossas necessidades, porque tanto o excesso dos bens quanto a falta deles nos traz lições. Então, mais uma vez, é essa a ideia de convivermos com o convívio, com a relação com os bens, com o material, com o mundo que nos cerca e entendermos isso como uma escola e um local de trabalho. Uma escola que vai nos ensinar e o trabalho no qual a gente vai aplicar o ensino para sedimentar em nós, em nosso espírito, todo esse aprendizado. Então, que a gente possa trazer a vivência dos espíritos, a vivência religiosa, a vivência espiritual para o nosso dia a dia, até mesmo nas pequenas coisas, santificando cada ato que nós tivermos, cada gesto, como o texto nos diz, agradecendo, pedindo a bênção de Deus e estejamos sempre conectados com Deus, com a espiritualidade que nos ama e que nos socorre quando a gente pede o amparo. Mas que a gente também não deixe de aceitar a parcela material que faz parte do nosso ser, porque ainda nós vivemos numa realidade em que
O nosso ser depende do material para vivenciar as experiências da dor, as experiências da alegria, os prazeres, tudo aquilo que vai nos auxiliar a melhorar tudo aquilo que a gente já conquistou. Então vamos refletir no papel grandioso que Jesus solicita de nós na obra de redenção do mundo, no melhoramento da sociedade da qual fazemos parte. E Emmanuel nos diz assim, que ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Para que o mundo se torne um mundo mais feliz, as almas que aqui habitam necessariamente precisarão se esforçar para serem melhores, para serem felizes. Então, que a gente possa oferecer todo o nosso esforço de educação moral, de reforma íntima, para a colaboração que Cristo nos solicita. O mundo é oferecido a nós como um palco de ação e instrumento para que o espírito seja educado nos caminhos do amor e da caridade. Então, cabe a nós termos essa consciência e sempre sermos gratos pelas experiências que o mundo, que as pessoas nos dão, para que a nossa obra de amor, de caridade, esteja sempre em prática, sempre em desenvolvimento, que a gente não estacione acreditando que basta o espiritual, que basta olharmos para o céu e ficar esperando que as coisas nos aconteçam, acreditando que por isso você está fazendo o seu papel. Na verdade é o trabalho, é a vivência adequada dessas experiências que vai nos auxiliar. Muito obrigado.